Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à Central de Cursos e Treinamentos Impacto. Eu estou muito feliz, com muita honra, nós estamos ministrando o primeiro curso 100% online, o primeiro treinamento 100% online. Seja muito bem-vindo. Meu conselho é que você já pega o papel, já pega a caneta e anota todas as informações que nós vamos passar aqui para vocês, porque o nosso único intuito é impactar a sua vida com conhecimento. Esse núcleo de conhecimento ele nasceu justamente para isso, ele foi formado justamente para isso. Para impactar a vida das pessoas, para transformar a vida profissional, para capacitar líderes, para capacitar pessoas, para que elas ingressem no mercado de trabalho, para que elas verdadeiramente se capacitem. Porque hoje o mercado de trabalho está escasso de pessoas qualificadas. Nós precisamos nos qualificar nesse tempo. E a decisão é sua. Você precisa decidir se qualificar. Isso é muito importante para a tua vida profissional, isso é muito importante para o teu futuro. Então seja bem-vindo, né? A Central de Treinamentos Impacto está de portas abertas e está com os braços abertos para te receber, porque você faz parte disso, você faz parte dessa história. Então vem para o nosso time e vem aprender. Você está pronto? Você está pronto? Nesse tempo maravilhoso eu quero te dizer, prepara aí o teu papel, a tua caneta, porque vai ser muita informação boa. Mas antes, eu preciso deixar você informado. Renan, o que é a Central de Treinamento Impacto? Como surgiu essa ideia, como surgiu esse núcleo. Eu vou deixar você muito bem informado acerca disso, tá bom? Vamos lá, sem perca de tempo, seja muito bem-vindo. E desde já, gente, galera, por favor, compartilha isso para os teus amigos, joga no grupo da empresa, joga no grupo do trabalho, joga no grupo da faculdade, por que não? Faz isso e propaga esse conteúdo para que a gente possa chegar ao máximo de pessoas. O nosso único intuito, repito, é propagar conhecimento. Vamos lá? Primeiro, eu queria falar um pouquinho sobre mim. Toda a minha área de graduação e estudo é mais na área religiosa, né? Hoje eu sou pastor e trabalho com líderes há um pouquinho mais de 10 anos. Um pouquinho sobre mim, então com mais de 10 anos de experiência em liderança, tenho desenvolvido práticas para a formação e mentoria de líderes, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre a mentoria e liderança servidora, para você ficar um pouquinho a par daquilo que eu tenho feito e dos projetos que eu tenho feito ao longo desses anos, tá? Mas vamos lá, vamos vida que segue aqui para a gente continuar. Renan, o que é a Central de Treinamentos Impacto? Me explica bem o que é isso. É um núcleo de desenvolvimento e capacitação da Impacto Soluções Contábeis, né, que é a nossa empresa. A Central de Cursos e Treinamentos Impacto é um núcleo oficial de capacitação profissional e desenvolvimento humano da nossa empresa. Ou seja, nós começamos com treinamentos internos, né, com núcleos de capacitação interna, e isso tomou uma proporção gigantesca e hoje nós estamos trazendo isso não só para os nossos clientes, os nossos parceiros, amigos, mas você que está me assistindo, que é apaixonado por conhecimento, é apaixonado por qualificação, é apaixonado por agregar valor à sua vida profissional e à sua vida acadêmica. Então é pensando em você que nós estamos criando tudo isso, que nós estamos desenvolvendo tudo isso, e para a gente é uma honra ter você fazendo parte dessa história. Então a gente promove treinamentos técnicos, comportamentais e estratégicos voltados tanto para o nosso time interno quanto para os nossos clientes, parceiros, empreendedores e pessoas que desejam crescer com propósito, tá? Então essa é a Central de Treinamentos. Nós promovemos cursos, treinamentos, muita qualificação, muita coisa boa, tá certo? E vocês fiquem ligados aí que nos próximos dias aí a gente vai ter muito curso bom, muito curso que vai agregar muito na tua vida profissional. Vamos lá, queridos, vamos lá. Conhecimento que transforma. Qual é o nosso diferencial? O que é que nós temos a te oferecer? O que é que nós temos a te proporcionar? Cursos presenciais e online, tá? Treinamentos corporativos e individuais, conteúdo direcionado para profissionais, empresas e empreendedores, metodologias dinâmicas, tá? E foco em resultados, espaço físico pronto para te receber. Nós temos o nosso espaço físico, tá? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas nós temos o nosso espaço físico, onde nós proporcionamos os nossos cursos presenciais, que é muito importante, tá? E um time de instrutores experientes e apaixonados por ensinar. E eu tenho uma honra de ser um dos instrutores da Central de Treinamento. Diversos instrutores capacitados para dar o melhor, a melhor aula, a melhor ministração para que possa agregar na tua vida, tá? Isso é muito importante. Então vamos lá. Isso aqui são algumas imagens de treinamentos presenciais que nós tivemos, alguns feedbacks fantásticos que nós recebemos depois desses treinamentos, e verdadeiramente o sorriso no rosto das pessoas quando elas saem desse ambiente realizadas, elas saem do ambiente de conhecimento assim verdadeiramente transformadas. Bom, isso aqui é muito importante para que você possa entender o nosso fluxo
a nossa metodologia de trabalho e como nós conseguimos nos comunicar com você, tá? Então você precisa fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. O nosso grupo do WhatsApp hoje é a nossa principal ferramenta de comunicação, então a gente vai interagir muito. Então a nossa divulgação de cursos é por lá, os acessos aos eventos é por lá. Então lá você vai ter muito network, muita troca de experiência. Imagina aí, hoje nós temos na plataforma quase 70 membros dentro do nosso grupo interno do WhatsApp. Então lá você vai ter conversa com outros membros, um network fantástico, toda essa parceria, toda essa conexão com outras pessoas, enfim. Esse grupo do WhatsApp, nele você vai ter acesso a todas as informações de cursos, treinamentos e tudo isso em tempo real. Então fica tranquilo, participe do grupo, vai ser muito bom, fora os insights de conhecimento quase que diário que nós estamos colocando lá. E isso vai ser muito importante para que você consiga crescer nos próximos dias, tá? Então faz parte dessa comunidade junto com a gente e você não vai se arrepender. Temos uma sala de reunião muito bem preparada, que isso faz parte do que nós oferecemos de espaço físico, tanto para os nossos parceiros, amigos e pessoas que estão atreladas à Central de Conhecimento e Impacto. Então a nossa sala de reunião muito bem estruturada, que nos dá um braço de conhecimento justamente para a estruturação do nosso podcast e das nossas gravações. Hoje nós temos um estúdio de podcast na nossa empresa, né, totalmente voltado a agregar conhecimento. O podcast é como um braço do conhecimento da nossa empresa. Então, o podcast Conta Comigo, que é o podcast do nosso diretor Vinícius de Moraes, né? Um podcast que tem feito um sucesso absurdo, que tem tomado uma proporção gigantesca. Hoje nós temos ranking de primeiro, segundo lugar, né? De visualizações do podcast, de interações do podcast. Isso é muito legal. As pessoas verdadeiramente estão assistindo e estão nos dando um feedback fantástico. Então, isso aqui é algumas fotos, algumas imagens para você ter noção da repercussão que isso está gerando, tá? Dias, fica ligado. Vamos lá. Renan, como é que funcionam as inscrições dos cursos presenciais, tá? Lembrando que nós temos tanto cursos pagos, como também nós temos cursos gratuitos, né? Essas inscrições funcionam pela plataforma Simpla. É uma plataforma muito simplificada, é uma plataforma fantástica, onde você vai clicar no link, preencher com os seus dados pessoais e você já vai estar devidamente cadastrado para os nossos cursos, tanto os nossos cursos gratuitos, quanto também os nossos cursos que são monetizados, nossos cursos pagos, e você vai ter todo o acesso à grade curricular, quem vai ser o palestrante, os horários, o lugar onde o curso vai ocorrer. Então tudo isso você vai ficar ligado nos links de inscrição que a gente também vai disponibilizar na nossa plataforma do WhatsApp, nosso grupo fechado do WhatsApp, e você vai ter todas as informações, tá bom? Lembrando que você também pode entrar em contato conosco no privado, você pode também estar mandando mensagem, interagindo, vai ser uma honra poder te responder, te receber lá na nossa plataforma e no nosso WhatsApp, tá bom? Vamos lá. Vamos começar a nossa aula, vamos lá. Vamos deixar de enrolação, vamos deixar de falatório e a gente vai começar agora. Então prepara o papel, prepara a caneta que a gente vai começar a nossa aula. Primeiro, Renan, o que é que a gente vai falar hoje? Eu vou falar hoje sobre liderança. Eu vou falar sobre mercado de trabalho. Hoje a gente vive uma escassez de boas lideranças, né? Hoje a juventude não quer liderar porque acha que é muita responsabilidade, porque acha que muitas vezes não tem capacidade. Eu vejo muita gente que hoje se isenta hoje de assumir uma responsabilidade de liderança porque acha que não tem capacidade, porque acha que não tem talento suficiente, porque acha que não tem ferramenta suficiente, que não tem conhecimento suficiente. Mas hoje você decidiu estar aqui ouvindo essa aula, participando dessa aula justamente para se qualificar. Nós não somos, eu vou repetir, nós não somos nada sem conhecimento. Nós não somos nada sem qualificação. O mercado de trabalho exige qualificação, exige que você tenha o conhecimento, e não apenas teórico, mas que você verdadeiramente mostre resultado. E isso é muito importante. Então vamos começar. Primeiro, liderança e mercado de trabalho. Qual é o objetivo dessa aula? Qual é o objetivo desse treinamento? É inspirar e capacitar os participantes, né, no caso vocês, encorajar vocês para se tornarem protagonistas da própria jornada profissional, desenvolvendo atitudes de liderança desde o início da carreira. E eu coloquei uma frase muito forte, muito impactante, né, de Warren Bennis, dizendo assim: liderança é a capacidade de transformar visão em realidade. Então, verdadeiramente, chegou a hora de nós nos tornarmos protagonistas da nossa história. Em que aspecto? Assumir responsabilidade. Né? Muitas vezes nós ficamos um pouco acuados pelo fato de estarmos, muitas vezes, ingressando no mercado de trabalho e ficamos, às vezes, querendo nos isentar de algumas coisas, de algumas responsabilidades, de verdadeiramente vestir a camisa, assumir o nosso papel,
Mesmo que a gente vai errar, mesmo que a gente vai cometer algumas falhas lá na frente, mas é importante que a gente entenda o nosso valor e assuma o nosso papel, tá? Então, o meu intuito nessa aula é verdadeiramente desenvolver as suas atitudes de liderança desde o início. Então, você pode estar dizendo, Renan, mas eu não tenho capacidade. Renan, mas eu nunca liderei na vida. Renan, mas eu não sei nem para onde vai isso. Não se preocupa. A gente vai te dar insights aqui fantásticos, chaves aí, já vai anotando e eu tenho certeza que vai ser de grande valia para você. Vamos lá. Primeira coisa, o que é liderança e por que a liderança começa em você? Isso é uma coisa que eu no começo da minha vida como líder, eu tive muita dificuldade. Por que tem que ser eu? Por que precisa começar de mim? Né? O que é liderança? O que é que as pessoas esperam de mim? O que é que o mercado de trabalho espera de mim? O que é que as pessoas vão esperar da minha liderança? Né? Primeiro, a gente precisa entender que liderança não é posição. Liderança é atitude. Liderança é comportamento. Liderança é postura. Liderança é influência. Liderança é a forma com que você se comporta diante dos desafios. É a forma com que você vai tomar decisões diante de desafios. E essas decisões elas vão ser pautadas em princípios que você carrega. Então existem 3 coisas, isso aqui não está na nossa apresentação, mas é importante que você anote. Existem 3 coisas que vão modular a nossa liderança. Primeiro, o ambiente que a gente está inserido. Né? Segundo, as conexões que nós fazemos, ou seja, nós estamos rodeados por pessoas, então as pessoas elas vão fazer total diferença na modulação da nossa vida como líder, né? Verdadeiramente nos lapidar como líderes. Então, as pessoas que a gente gera conexão vai fazer total diferença nisso. Tá? Então, se a gente está conectado com pessoas boas, nós vamos verdadeiramente crescer para nos tornar boas lideranças. Mas se nós fazemos conexões com pessoas que têm estilos de liderança hostis, a gente também vai pender um pouco para esse lado da liderança. Então é por isso que a gente precisa saber, aprender a fazer conexões certas. Tá? Então existem 3 coisas que modulam. Primeiro o ambiente, depois as conexões e depois a mentalidade. Tá? Essas 3 coisas vão fazer total diferença. Por quê? Porque tudo vai depender do ambiente que você está, das pessoas que estão à sua volta e da mentalidade que você carrega. Tudo isso vai... Aí você pode dizer, Renan, mas isso tudo pode ser mudado? Pode. E tudo isso pode ser mudado através de uma decisão. Eu decido mudar o meu ambiente, eu decido mudar as minhas conexões, eu decido mudar a minha mentalidade. Todas as 3 coisas podem ser mudadas através de um posicionamento. É por isso que eu digo, você que está entrando no mercado de trabalho, você precisa ter um posicionamento diferente. Mesmo que muitas vezes seja mínimo, porque a gente vai passo após passo. É gradativo, ele é semente por semente e essas sementes vão dar frutos lá na frente. Então não começa quando você é promovido, mas quando você assume responsabilidade por si mesmo e pelos outros. Ou seja, uma liderança ela não tem a ver com um cargo específico. Eu vejo muitas pessoas que estão ingressando no mercado de trabalho dizendo assim, quando eu for líder, quando eu for supervisor, quando eu for gerente, quando eu for responsável pelo setor, eu vou fazer. Não, faça agora. Faça hoje. Aí você pode dizer assim, mas eu não ganho como líder. Mas liderança não tem a ver com o valor monetário, não tem a ver com o dinheiro, mas tem a ver com a postura que você carrega. Então isso é muito importante, porque liderança tem a ver com o outro, em agregar na vida do outro e tem a ver com o teu crescimento, sabe? Então como é que a gente quer às vezes ganhar mais, quer às vezes ter um salário maior ou quer galgar uma futura posição de liderança, a gente quer percorrer uma carreira para lá na frente se tornar, se nós não estamos fazendo hoje para nos tornar lá na frente. Então isso é muito importante. Então planta a semente agora para lá na frente você colher. Então faz aquilo que você precisa ser feito, seja antes de ser. Eu ouvi essa frase há muitos anos da minha vida e isso fez total diferença. Seja antes de ser. Você vai colher muitos frutos disso. É quando você verdadeiramente veste a camisa, abraça a visão, pega junto com a visão de uma determinada organização e você faz acontecer, cara. Você assume a responsabilidade. Eu tenho certeza que isso vai gerar fruto para você. E eu quero te dizer, isso não é papo de balela não. Isso é um papo de realidade de liderança, tá? Então esse é o conceito de liderança. Não é posição, mas é gerar influência, tá bom? Vamos lá. Antes de ter a ver com pessoas, tem a ver com nós mesmos. Tá? Uma das coisas que a gente precisa entender é que disciplina,
cumprir tarefas mesmo com ninguém está olhando, uma visão bem estabelecida, saber onde a gente quer chegar e agir com propósito e atitude, ser a solução e não o problema. Então, uma das coisas que a gente precisa entender é que a disciplina, ela é a capacidade de você continuar mesmo diante de desafios e de dificuldades. Porque eu vejo muitas pessoas dizendo assim, Renan, mas se qualificar é difícil, aprender coisas novas é difícil, fazer isso é difícil. A vida é difícil, cara. A vida é difícil. E você vai ter que aprender que a vida justamente é você estar disposto a fazer sacrifício, porque tudo é difícil. Mas tem coisas que vale a pena sacrificar. E sacrificar pelo conhecimento é uma das coisas que vale a pena. Sacrificar pelo conhecimento, sacrificar para fazer a engrenagem girar, sacrificar para vestir a camisa da empresa, para ter uma visão bem estabelecida, para entender onde você quer chegar. Se você está num ambiente hoje, seja na faculdade, seja no mercado de trabalho, seja numa empresa, e você não sabe onde você quer chegar, não tem condições de você se manter bem fundamentado e bem estabelecido no ambiente. Então você precisa ter uma visão clara de onde você quer chegar para que isso crie raízes, para que isso tome conta da tua mentalidade e você consiga verdadeiramente produzir, tá? Então, disciplina. Renan, como é que eu tenho disciplina? Disciplina é constância. Disciplina é você ter a capacidade de fazer as mesmas coisas diariamente e fazer melhor. Tá? É você não desistir, é você ter resiliência. Então a disciplina justamente você cumprir tarefas e muitas vezes você não vai ser nem orientado no que diz respeito a o teu líder, muitas vezes não vai pedir que você faça aquilo, mas você se antecipa a algumas situações e você começa a agir. Então isso é muito importante. Visão, saber aonde você quer chegar e agir com propósito, que é o que eu falei. Toda pessoa que tem um objetivo na vida precisa de uma visão. Toda pessoa que carrega um propósito na vida precisa ter uma visão bem determinada. É como se fosse um planejamento de metas que você quer alcançar, sabe? Isso é muito importante, tá? E depois disso vem a atitude. Porque não adianta você ter uma boa disciplina, né? Você ter uma visão bem estabelecida e você não ter uma atitude de execução. Quantos planos maravilhosos ficaram apenas no papel e nunca se desenvolveram para a prática? Nunca foram para o campo da prática, nunca foram para verdadeiramente a execução. E a gente muitas vezes fica patinando em uma série de ideias e a gente nunca leva isso para o campo da execução, tá? Então, disciplina, visão e atitude. Uma das coisas que eu quero indicar para vocês, tem um filme, né, com Adam Sandler, chamado Arremessando Alto. Eu não sei se vocês já viram, se eu não me falha a memória, tem na Netflix, tá? Não tô aqui fazendo propaganda de graça pra Netflix, né? Mas tem na Netflix o filme e justamente Adam Sandler ele faz o papel aqui de um olheiro do NBA. Eu não quero aqui dar spoiler do filme, mas só pra você entender. É um olheiro do NBA e tem uma frase que é célebre do filme, uma frase icônica do filme, que esse olheiro da NBA, ele vai até alguns lugares para buscar jovens talentos, pessoas extremamente talentosas e habilidosas, né? E ele encontra esse jovem, né, que é um jovem talentoso, mas com o passar do tempo, quando ele vai acompanhando nos treinamentos, quando ele vai chamando esse jovem para uma postura um pouco mais de responsabilidade, ele se demonstra um pouco preguiçoso. E aí uma das frases do filme é: em 99% das vezes, a obsessão vence o talento. Ou seja, o que é que o personagem quis dizer com isso para esse jovem que estava galgando aí até se tornar jogador da NBA? É que muitas vezes você é cheio de talentos, mas você não tem a capacidade de permanecer, de ter disciplina, de treinar, de fazer, de exercitar e de fazer 1, 2, 3 e 4 vezes. Cara, ninguém que é muito talentoso vai vencer se não tiver disciplina. Então não adianta, você pode ser o mais habilidoso possível, você pode ser o mais fera possível, mas se você não treinar, se você não se qualificar, se você não buscar conhecimento, você não vai conseguir crescer. Se você não treinar muito, se você não suar, se você não ralar, como se diz, você não vai conseguir avançar para o propósito que você deseja. Então é um contraste muito útil acerca da disciplina e do talento. Ou seja, eu sei que existem pessoas muito talentosas, tem gente que tem uma habilidade de comunicação maravilhosa, tem gente que tem uma habilidade de algumas coisas ou outras, enfim, tem tanta coisa, tem gente que nasce com algumas habilidades inatas, enfim, tem algumas coisas, pré-determinações, né, algumas predisposições genéticas, isso é real, até dentro do meio da liderança, tá? Mas
todo talentoso, ele precisa, todo talentoso, ele precisa desenvolver, todo talentoso, ele precisa desenvolver as suas habilidades por meio de treino, disciplina e perseverança, tá bom? Entendendo o mercado de trabalho. Vamos lá, gente. O que as empresas hoje estão procurando? Você que está aí, que está dizendo, Renan, está faltando oportunidade, as empresas não estão com as portas abertas para jovens, para pessoas que estão começando. Será mesmo? Será que o problema é as empresas? Será que as empresas hoje estão escassas de oportunidade? Ou tem uma outra resposta? Ou tem outros fatores que a gente precisa levar em consideração? Vamos lá. Pessoas que resolvem problemas e que não só apontam erros. Existe um grande problema dessa geração. Muitas vezes é aquela dinâmica da folha branca com um pontinho preto. A gente sempre está disposto a ver apenas os erros e não as qualidades e não a solução. A gente está sempre vendo os problemas, a gente não consegue enxergar a solução. Então, se qualifique. Se hoje a gente vive uma escassez de bons líderes, é porque existem pessoas que estão desistindo, né? Então, nós não somos daqueles que desistem, né? A gente precisa ser daqueles que avançam, a gente precisa ser jovens, né? Pessoas que, cheios de qualificação, cheios de conhecimento, eles vão transformar o seu ambiente. Então, o conhecimento ele modula o ambiente. O conhecimento ele vai... Se está todo mundo numa sala de aula tirando 7 e você tira 8, você está acima da média. Então, a gente não pode ser pessoas medianas, né? Então, tem muita gente que se contenta apenas no 7, passar por média. Mas se você tá, como eu falei, se você está numa turma onde todo mundo está tirando 7 e você está tirando 8, então você está acima da média. Então, o acima da média, essa nota 8, ele pode abrir portas para você que o 7 talvez não abra. Então, é o que eu costumo dizer para o pessoal. Eu digo, gente, todo mundo que se destaca, as portas vão se abrir para essa pessoa que se destaca, né? As portas... Cara, o rio, ele sempre a água sempre vai correr para o mar. E por que eu estou dizendo isso? Porque sempre aquele que se destaca tem mais oportunidade. Sempre aqueles que são melhores têm oportunidade. E não é porque o mercado seja duro, não é que o mercado seja... não, porque o mercado é competitivo. Mas eu e você, nós precisamos ter esse tipo de mentalidade. Mentalidade vencedora, mentalidade de conquista. Porque se eu e você, a gente se vitimizar, dizer assim, porque eu não consigo crescer, porque as empresas são muito rígidas no seu processo seletivo, porque a gente está com poucas oportunidades, porque a gente está com essa dificuldade de oportunidades para jovens. Vamos nos qualificar. Eu sei que muitas vezes é difícil, né? Principalmente em alguns aspectos do primeiro emprego, algumas dificuldades, eu sei que é difícil, mas é possível se qualificar e fazer a diferença, tá? E você nasceu para isso. E você é o teu propósito, então fica comigo, vamos, seja bem-vindo e a gente vai conseguir galgar trilhar essa jornada juntos, tá? Então, responsabilidade e iniciativa, quem veste a camisa, né? Verdadeiramente quem veste a camisa. Gente que aprende rápido não foge das mudanças. Então, hoje o mercado de trabalho está em fortes mudanças a todo momento. Então, inteligência artificial, tecnologia, mudança de sistema, coisas novas. O empreendedorismo brasileiro está em constante fase de mudança. Uma hora tem uma tendência de mercado, outra hora tem outra. E está tudo mudando e a gente precisa se adaptar. E será que as portas estão fechando porque nós não estamos conseguindo acompanhar? Então, pensa nisso, tá? Pensa nisso. Algumas estatísticas, isso aqui é muito importante, ó. 92% dos recrutadores acreditam que habilidades comportamentais são tão ou mais importantes do que habilidades técnicas, tá? Isso é uma pesquisa do LinkedIn Global Talent Trends 2023, tá? Outra pesquisa interessante é que mais de 60 mil... Ou melhor dizendo, perdão, tá, gente? Mais de 60% das empresas desejam desenvolver líderes jovens, mas apenas 15% têm programas estruturados para isso. Eu quero dizer, seja bem-vindo, porque nós estamos dentro dessa estatística de 15%. Estamos estruturando programas para desenvolvimento de liderança. E a Central de Conhecimento é um desses programas, justamente para fazer você acreditar que você consegue ir mais adiante, que você consegue se qualificar, que você consegue romper com essa nota 7, né?
Me permita usar essa analogia. E a gente verdadeiramente consiga trilhar para níveis maiores, consiga chegar e voar mais alto, né? Então, 92% dos recrutadores acreditam que habilidades comportamentais são tão ou mais importantes do que habilidades técnicas. Vamos lá. Olha só que coisa interessante. Preste atenção nisso, isso é muito importante. Muita gente que está sendo demitida hoje, muita gente está sendo demitida muitas vezes não por habilidades técnicas, mas também por habilidades comportamentais. Porque ter inteligência emocional e saber se comportar em cada ambiente também é muito importante. Às vezes a gente é muito bom no operacional, a gente é muito bom nas habilidades técnicas, em fazer o sistema girar, em fazer lançamentos contábeis, a gente programar as automações contábeis, a gente fazer uma bela de uma parametrização no sistema, a gente tem todo um balanço no que diz respeito a isso. Mas muitas vezes a gente peca, a gente falha nas habilidades comportamentais. Como fazer uma gestão de conflitos, como fazer uma tomada de decisão, como se comportar diante de desafios dentro do ambiente de trabalho, como ter um clima organizacional melhor. Enfim, a gente peca nessa base e acaba comprometendo outras coisas, né? Então, seja bem-vindo, porque nós estamos verdadeiramente nesses 15% que temos programas estruturados para isso, ou seja, mais de 60% das empresas desejam desenvolver liderança, mas apenas 15% tem programas. Como é que eu desejo desenvolver liderança se eu não dou condições para a galera poder liderar? Se eu não dou condições das pessoas poderem, de alguma forma, se qualificar. Então, o que a gente está fazendo aqui? O que é a central de conhecimento verdadeiramente? Nós estamos dando condições para vocês se qualificarem. Para que a gente possa sair um pouquinho da caixa. Para que a gente possa sair um pouquinho do casulo e verdadeiramente romper para um outro nível de excelência de conhecimento. Tá? Perfis mais valorizados. O que é que as empresas hoje estão esperando, Renan? Primeiro, colaborativo. Aqui já não é mais uma coisa de habilidades técnicas, mas uma coisa de cooperação e de convívio. Então a gente precisa de pessoas que tenham habilidades de convívio. Então não basta ser muito bom na parte técnica. Você precisa ser bom na parte técnica também, porque o mercado ele é muito exigente concernente à parte técnica, mas você precisa ter habilidades de convívio, porque ninguém vai para lugar nenhum sozinho, né? Você precisa daquilo que o outro tem, né? Por isso que hoje, vamos supor, um escritório de contabilidade hoje ele é formado por setores. Então nós temos o setor fiscal, o setor contábil, o setor pessoal, nós temos alguns, né? Setor de marketing, setor de relacionamento com o cliente, comercial. Então, se tudo isso não se conversar, como é que a engrenagem vai girar? Né? Como é que a coisa vai fluir de forma perfeita se nós não temos uma comunicação, se nós não temos um bom convívio, uma boa organização e clima entre os setores? Tá? Então a primeira coisa que a gente precisa entender é a colaboração. O meu trabalho, talvez ele dependa do trabalho de outra pessoa. Né? Sempre é assim. O financeiro que vai precisar de uma informação de um extrato bancário para poder fazer uma conciliação. Aí a contabilidade depende de um financeiro redondo para a coisa funcionar. Enfim, você vê que para que toda a engrenagem gire, uma coisa vai dependendo da outra. Então eu preciso facilitar o trabalho do outro para que quando chegue até mim, a coisa comece a fluir de uma forma melhor. Então, colaboração, ajuda mútua, via de mão dupla, favor, aprender a lidar com pessoas diferentes de mim, com opiniões diferentes de mim, com muitas vezes até gostos diferentes de mim. Então, saber nos moldar, né, dependendo do ambiente onde nós estamos inseridos. Então, a adaptabilidade, a gente precisa ser adaptável. Existem ambientes que a gente vai conseguir ser extremamente de um jeito mais criativo, de um jeito mais livre, e já tem outros lugares que é um pouquinho mais restrito, algumas coisas são mais puxadas, enfim, cada lugar tem a sua identidade. Proatividade, eu acredito que isso é uma das principais habilidades, ou melhor dizendo, características que as empresas elas gostam. A proatividade vem justamente da capacidade de você ter uma leitura antecipada de uma situação e você começar a agir acerca dela. Tá? Então a proatividade é isso, ser proativo é você não esperar nem o teu líder mandar, é você se antecipar a algumas situações, você conseguir de alguma forma fluir naquilo para que aquilo esteja feito até muitas vezes antes do teu líder mandar. Isso é proatividade. É você ter uma leitura da situação muito bem veloz, né?
E comunicação. Eu sei que comunicação hoje é um mistério para algumas pessoas, nem todo mundo sabe como se comunicar, a gente tem diversos nuances de comunicação, mas é muito importante, tá? E não só comunicação com o cliente, mas comunicação entre os colegas de trabalho, entre a equipe, muito importante. Os 3 pilares da empregabilidade, tá? 3 coisas que são fundamentais para que a gente possa conseguir manter o nosso trabalho, ou a gente conseguir galgar níveis maiores dentro do nosso trabalho, a gente conseguir avançar. Primeiro, atitude. É o que eu falei já. Liderança é atitude. Como você age diante dos desafios? Quais são as tuas atitudes diante de desafios? Conhecimento. O que você sabe fazer? Relacionamento. Como você se conecta e influencia os outros? São os 3 pilares da empregabilidade. Primeiro, atitude, conhecimento, relacionamento. Ou seja, é aquela vibe, aqueles aspectos que eu falei para vocês no começo. Como nós vamos ter uma mentalidade vencedora? É quando nós assumimos o protagonismo da nossa história. É quando eu deixo de ser coadjuvante, resolve para mim, faz isso para mim. Não, eu vou resolver, eu vou chamar a responsabilidade para mim. Eu vou ter atitude no que diz respeito a alguns desafios, tá? Conhecimento é o que você está adquirindo agora, né? Conhecimento para você conseguir crescer e galgar alguns níveis maiores. E relacionamento, como você se conecta e influencia os outros. Habilidades de liderança para pessoas que estão começando, para iniciantes. Primeiro, comunicação clara e empatia. Tá? A gente precisa entender que existem algumas habilidades que fazem toda a diferença quando a gente vai liderar, quando a gente vai gerir pessoas ou quando a gente vai estar em contato com pessoas. Tem algumas situações que a gente vai precisar ter uma abordagem empática, tá? E eu acredito que 100% das situações precisa ser assim, mas muitas vezes eu sei que tem pessoas que têm dificuldade com isso, tá? Então, falar com respeito, ouvir com atenção, adaptar a sua linguagem ao público, ser direto sem ser agressivo. Então, tem coisas que a gente vai trabalhando ao longo da nossa jornada, né? Trabalho em equipe, respeitar opiniões diferentes, cumprir seu papel e ajudar o grupo a crescer, celebrar vitórias em conjunto. Eu acredito que isso é uma humildade que nós precisamos carregar, de ver o outro crescer, de ver o nosso colega de trabalho brilhar. Então são características específicas que vai fazer que vai fazer, me permite usar essa linguagem, toda a diferença, que vai ter todo o diferencial. E muitas vezes, tá? Eu preciso falar isso, muitas vezes tudo isso vai ser muito simples. Aí, talvez você esteja ouvindo essa aula e dizer assim: Renan, como eu não pensei nisso antes? Como isso é simples? Como isso é óbvio? Renan, eu preciso trabalhar em equipe, eu preciso esse tópico aqui, comunicação clara. Eu preciso falar com respeito, ouvir com atenção. Mas quantas pessoas falham nisso? É por isso que eu tenho uma frase interessante que eu uso nas minhas palestras de liderança. O óbvio precisa ser dito. E por que o óbvio precisa ser dito? Porque as pessoas não estão dispostas a fazer o óbvio. As pessoas pecam no óbvio. As pessoas fracassam no óbvio. Falar com respeito, ouvir com atenção. Quantas pessoas você conhece que pratica isso? Adaptar sua linguagem ao público, ser direto sem ser agressivo, aí trabalhar em equipe. Aí você diz assim: Renan, isso é tão simples. É simples. Mas a gente precisa sair do campo da teoria e ir para a prática. Sabe? Praticar isso, respeitar opiniões diferentes, cumprir seu papel e ajudar o outro e ajudar o grupo a crescer, celebrar vitórias em conjunto. Ou seja, você o seu colega de trabalho está ali palestrando, desenvolvendo um treinamento, você está ali apoiando. Ou o seu colega tem um conhecimento que você ainda não sabe, você parar para ouvir e você parar para aprender. A gente precisa entender, cara, a mão direita precisa da esquerda, né? O pé direito precisa do esquerdo, enfim. Precisamos uns dos outros. E a gente precisa celebrar as pequenas vitórias de todos em unidade, porque a catraca ela só consegue girar na unidade. Inteligência emocional. Reconhecer e controlar emoções. Essa é uma parte complicada da liderança que a gente precisa de uma aula só para isso, mas é interessante, tá? Reconhecer e controlar emoções, ter empatia e maturidade nos conflitos, agir com equilíbrio em situações difíceis. Isso é meu Deus do céu, isso é um mundo. Isso aqui dava para a gente explorar talvez até um dia inteiro só falando sobre isso. Porque inteligência emocional é justamente, eu não digo controle.
Eu não gosto de usar essa palavra controle. Eu até citei aqui, mas eu não gosto de usar essa palavra controle. O que a gente pode fazer é minimizar os danos, né? É tentar de alguma forma equilibrar. Eu acho melhor essa palavra. Equilibrar as nossas emoções. Eu não digo controlar as nossas emoções, mas equilibrar as nossas emoções, tá? Ter empatia e maturidade nos conflitos, agir com equilíbrio em situações difíceis, que é justamente a palavra que eu usei. Equilíbrio em situações. Equilíbrio é a chave. É não levar tudo para o coração, é entender aonde você precisa, o que você precisa fazer, o que você precisa absorver, o tanto de coisas que você precisa absorver. Você precisa saber qual é o seu limite para que você não ultrapasse, tá? A gente pode depois até falar só sobre isso em algum treinamento específico, inteligência emocional na liderança. Mas hoje, eu vou só abrir alguns parênteses para falar. Hoje a gente vive uma geração de escassez na liderança por líderes estarem desistindo. E muitos fatores de alguns líderes estarem desistindo hoje é a sobrecarga. Sobrecarga emocional, sobrecarga de trabalho, centralização de tarefas e demandas. Hoje nós estamos vivendo a geração da correria. Você chega para qualquer pessoa e pergunta: como é que você está? A pessoa vai dizer: eu estou na correria, Renan. Eu estou vivendo isso aqui, as pessoas estão na correria. Então elas não param muitas vezes para respirar, elas não param para tomar uma água, elas não param para... Não, é toda hora, sabe? É uma velocidade frenética e você tá ali toda hora produzindo. Você tem que entender que você é ser humano e vai chegar uma hora que você vai ter que ter equilíbrio, respirar fundo e continuar, tá? Então isso é muito importante para a liderança, tá? Isso é muito importante para a liderança. Tá? É reconhecer isso e entender até onde você consegue chegar. Você não faz ideia de quantos líderes estão desistindo pela sobrecarga. E é por isso que muitos jovens não querem liderar. Porque dizem assim: liderar é igual aquele líder que está aí tendo uma depressão porque está em cargo de liderança e não consegue equilibrar as coisas. E, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. É possível, deixa eu dizer algo para vocês. É possível liderar de forma leve. É possível liderar sem ter esse peso, esse ácido e essa pressão que muitas pessoas carregam no dia a dia. Renan, e qual é a grande sacada para a gente conseguir deixar a liderança mais leve? Formar outros líderes. Sabe por que eu vejo líderes cansados hoje? Centralização. Ou seja, eles centralizam nele toda a demanda, toda a resolução dos problemas, toda a resolução de conflito, ou seja, tudo é centralizado na liderança principal. E a gente não cria mini líderes, a gente não cria líderes de setores, a gente não estabelece lideranças para que possam dividir o peso, dividir a carga, dividir a demanda. Então, a construção de novos líderes, porque vai chegar um momento que essa pessoa vai ter que passar o bastão, vai chegar um momento que essa pessoa vai ter que passar a liderança. Por quê? Porque uma hora vai envelhecer, uma hora vai precisar parar, uma hora vai morrer, né? Todos nós, a única certeza que a gente tem um dia, nós vamos uma hora partir. Então, uma hora a gente vai passar o bastão. Os empresários que estão hoje, uma hora vai ter que passar o bastão para a juventude. Então, esses jovens, eles precisam estar se preparando para o amanhã. E essa é a grande lição, que eu vou te dar aqui nessa videoaula, tá? Se prepara para o futuro. Hoje você está lançando uma semente que vai dar fruto amanhã. Talvez hoje você seja um estagiário, você esteja começando o seu mercado de trabalho, ou até mesmo você está me ouvindo aqui, você já é experiente no mercado de trabalho. Você está plantando uma semente hoje para você colher amanhã. Então hoje você pode ser alguém dentro do mundo corporativo, alguém que não tem um cargo relevante, mas você vai ser o líder de amanhã. Então você precisa se qualificar, tá? Então não pensa a curto prazo, pensa a longo prazo. O que é que eu vou ser daqui a 5 anos? Aonde eu vou estar daqui a 10 anos? E começa a, ir degrau por degrau. Não tenta avançar demais e nem tenta ficar, naquela moleza. Vai avançando e vai se qualificando conforme você vai tendo a oportunidade. Não desperdice as oportunidades que você está recebendo, tá bom? Então a inteligência emocional é isso. É você entender que você precisa das pessoas. Precisamos estabelecer novas lideranças para dividir a carga. Isso é um conceito até mesmo bíblico.
dividir as cargas uns dos outros, né? A gente chama do conselho de Jetro. Para quem não conhece Jetro, Jetro é o sogro de Moisés, Êxodo capítulo 18, se não me falha a memória, um texto do Antigo Testamento. Me permite usar a Bíblia aqui como uma ferramenta de conhecimento, tá? Uma ferramenta até mesmo histórica, mas me permita aqui usar a Bíblia. No meu caso, é a minha fonte, minha principal regra de fé e prática, mas se você não tem assim, mas pelo menos como uma fonte de inspiração e de liderança, eu quero passar isso para você. Moisés estava totalmente sobrecarregado na liderança. E o seu sogro viu e disse assim, olha só, estabelece líderes, chefes de 100, chefes de 1000, chefes de 10.000, ou seja, pessoas que vão liderar e vai dividir a carga, porque senão você não vai conseguir dar conta. Então hoje eu vejo muitos líderes que não estão conseguindo dar conta justamente por conta desse excesso, tá? Então gestão emocional é você conhecer os seus próprios limites, saber até onde você mesmo consegue ir. Isso é inteligência emocional. É entender que, não, peraí, se eu for até mais um pouquinho, eu não vou conseguir dar conta, tá? Responsabilidade pessoal. Isso é uma coisa interessante. É um ponto de habilidade de liderança interessante. Assuma seus erros. Se é uma coisa certa dentro do mercado corporativo, dentro da liderança que você vai passar, é erros. Primeiro que você é ser humano. Segundo que você está aprendendo. Nós somos constantes e eternos aprendizes. Então a gente está aprendendo a todo momento. Então você vai errar, né? Então você não vai terceirizar o seu erro, né? Você vai chamar a responsabilidade para você e assumir o seu erro, tá? Seja confiável e honesto. Hoje muita gente está deixando muitas vezes a confiabilidade do mercado de trabalho, ou seja, as pessoas, os gestores não confiam naquela pessoa por conta de falta de caráter. Então, uma coisa que a gente precisa entender é que quando nós estamos dentro de um ambiente organizacional, precisamos ter um caráter baseado em valores e princípios muito bem determinados, né? Para que a gente não possa sofrer, tá? E entregue resultado. Hoje, o mercado de trabalho está escasso de pessoas que entregam. Meu irmão, entregue. Antes de sugerir aumento, antes de inventar firula, entrega resultado. Faz, se comprometa, chegue mais cedo, faça. Não dê desculpas. Faça, tá? Gente, se você ficou comigo até aqui, eu queria que você se inscrevesse nesse canal. Esse núcleo de conhecimento é fantástico para a sua vida. E é uma plataforma que eu tenho certeza que vai agregar muito. Então se inscreve nesse canal. Ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Para você não perder absolutamente nada. Tá? Que essa aula, ela verdadeiramente, assista quantas vezes você quiser. Que essa aula, ela sabe, possa ter chegado até você como um divisor de águas para você abrir um pouquinho a mente para o mercado de trabalho. Para entender o que é que o mercado de trabalho espera de você. Você é um líder, tá? E não permita dizer que ninguém diga o contrário. Você é uma liderança. Por quê? Porque liderança tem a ver com a vida, não tem a ver apenas com o cargo, tá? Você vai liderar nem que seja você mesmo. Você vai ter que um dia liderar suas finanças, você vai ter que liderar suas emoções, você vai ter que liderar uma série de coisas. Então você é líder de si mesmo. Então, talvez você não tenha habilidade para gerir um grupo, para ser presidente de uma empresa, para ser CEO de uma empresa, mas você é líder e você não pode escapar disso. Então o mercado de trabalho, ele meio que está escasso de pessoas que tomem essa atitude. Você vai se qualificar para chegar nesse patamar de conhecimento, para ser reconhecido pelo mercado de trabalho. Tá? Então se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Foi uma honra estar com você nessa videoaula. Né, que você possa entender o nosso propósito e caminhar junto com a gente na Central de Conhecimento. Então entre em contato, né, pega o meu número 839-8889-8798. Entre em contato comigo no privado, vai ser uma honra poder atender você. Entre em contato pelo número da Impacto Soluções Contábeis, a gente também tem uma equipe lá para te atender. É uma honra para nós poder ter esse corpo a corpo, né? essa interação tão forte com vocês. E eu tenho certeza que a gente vai trilhar um caminho aí fantástico juntos, de conhecimento, qualificação e de muito network, bate-papo bom, contar histórias, por que não? Eu quero ouvir um pouquinho da tua história pra gente crescer, tá bom? Eu tenho uma surpresa para você que ficou comigo aí até o final, eu tenho uma surpresa gigante para você. O e-book dessa aula, né? Se você falar comigo no privado, né? Entra no nosso grupo do WhatsApp,
né? Tem uns links aí, os links tá aqui na descrição, tá tudo certinho aqui na descrição desse vídeo, na descrição dessa aula. Entra no nosso grupo do WhatsApp, fala comigo e eu vou passar para você o e-book, né, o livrozinho digital completaço de tudo aquilo que eu falei aqui. Insights de liderança, algumas coisas específicas sobre a aula, completo para você estudar em casa, para você fazer sua anotação, para você imprimir, para você fazer o que você quiser. Faz isso. Entra no grupo, fala comigo. Renan, eu assisti a aula e estou interessado no e-book da aula. Eu vou te passar o e-book completo e você não vai se arrepender, tá bom? Um abraço grande. Eu quero agradecer por você ter ficado comigo até o final. Que Deus te abençoe e que esse seja só o início dessa jornada fantástica daquilo que a gente vai viver juntos. Um abração, Deus te abençoe e até o próximo vídeo, o próximo treinamento, se assim Deus permitir. Um abraço!